Saudações tricolores! E aí, galera, como é que é? Vocês gostaram aí do primeiro react, da primeira parte? Então, hoje a gente vai estar soltando a segunda parte desse react, dessa entrevista totalmente esclarecedora, né? Quem não assistiu ainda a primeira parte, assiste. Vai estar aqui num cardzinho aqui. Só clicar depois que assistir aqui, clica, assiste a primeira. Excelente entrevista, nós fizemos esse react, onde com o Geraldo Luciano, né, que é o vice-presidente do Fortaleza, onde ele falou tudo sobre SAF, sobre esse movimento, uma entrevista que ele deu para os canais Bora Leão, Glória e Tradição e Razão Tricolor, os links dos vídeos originais nos 3 canais, embora tenha sido feito... Basta você escolher um para assistir, mas eu coloquei os 3, tá? E aí você escolhe qual canal que você quer assistir lá na íntegra, mas a gente fez esse react aqui, e agora a gente vai soltar a segunda parte, tá? Lembrando de não esquecer aí de deixar o like, não esquece de compartilhar, o canal Essência Tricolor está com um novo link, tá? Para você se inscrever. Então peço que você se inscreva se você não é inscrito, peço que você ative as notificações, que o canal Sempre Fortaleza agora deixou de ser Sempre Fortaleza, vai passar a ser Essência Tricolor. Linha editorial muito parecida, mudou apenas mais o layout, e aqui vai ter mais conteúdos agora, né? Sendo a Essência Tricolor, a gente vai trazer mais conteúdos do que quando era o Sempre Fortaleza, ok? Então, fiquem com o vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve e é nóis! Semana, vamos fazer à noite, várias oportunidades, né, plenárias que as pessoas vão ouvir, perguntar, questionar, para poder estar maduros para tomar uma decisão, né? Então, nós estamos fazendo tudo com muita calma, com muita cautela, com muito critério, né? Cara, eu sou obrigado a parar de novo. É muito genial, cara. É o que o Caio estava falando na nossa reunião, piada interna aqui. É uma organização que tem que ter, irmão. Com muito cuidado, com muito... Cara, isso me deixa muito sossegado, muito sossegado. Eu não sei vocês, Bruno. Eu estava meio noiado com essa história de SAF que vende de 50 milhões, 10%. Aí, ao ver essa entrevista que vocês estão vendo pela primeira vez, eu me tranquilizei total. Eu gostei foi da parte da organização. É genial, o Geraldo. E abrindo para as pessoas. A gente quer dialogar, a gente quer fazer junto com o sócio torcedor. Isso é genial, pô. Isso é querer o crescimento do clube, o crescimento de uma maneira totalmente orgânica, de uma maneira sustentável. Isso é lindo demais, pô. Eu fico imaginando o torcedor do Corinthians, macho. Imagina se nós fôssemos torcedores do Corinthians aqui, como nós somos torcedores do Fortaleza. Não existe isso lá, cara. Não existe. Não existe isso quase em clube nenhum, bicho. O Corinthians, por exemplo, é igual o canal. Não tem poder também de voto. O próprio São Paulo, a putaria que é com relação a conselheiro lá, bicho, ninguém vota. Negada tem conselheiros lá, mais conselheiro vitalício do que conselheiro... Ô, bicho, ouvir isso, cara, ter essa governança, ter sabe, esse senso... É muito genial, brother. É como o Caio falou. O senso democrático sobre um amor que não tem fim. É simplesmente assim. E é como o Caio falou, a não ser que seja um cara pau no cu que chegue na gestão do Fortaleza e queira avacalhar, mas qualquer cara competente que assumir após o Marcelo Paes, que a gente espera que seja o Alex Santiago, ele dando sequência, a gente vai continuar no mesmo patamar ou crescendo até mais. Porque a parada já foi feita, sabe? A governança já existe, os processos, isso é lindo demais, cara. Isso aí, para quem veio do mundo corporativo, como eu vim, e o Caio tá aí mais enraizado que eu, isso é lindo, isso é música para os ouvidos, isso é colírio para os olhos, isso é genial. Aí você junta com o clima do clube, o clima da galera. A galera só precisa se ligar um pouquinho mais e não perder para apoio de estudiante de merda, né, pai? Mas vamos para frente. Que o ambiente do futebol está mudando. O contexto do futebol hoje é outro. Foi, mano. Os recursos virão para o futebol para quem aderir a esses
A gente está falando agora sobre os recursos, né? Como é que vão ser alocados os recursos? Instrumentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Curitiba. Né? E tudo isso que eu estou falando aqui é público. Né? O Curitiba, no ano passado... Falei até um pouco antes sobre isso. Ó. Falei um pouco antes sobre isso. Ele vai falar justamente sobre o que eu falei. Se transformou... Só agora que ele fez uma venda. Mas quando ele se transformou em SAF, o objetivo dele era fazer uma operação de crédito, um dinheiro emprestado. Por quê? Porque se ele fosse SAF, ele conseguia recursos em uma condição, em uma taxa. Por quê? Porque você dá mais garantias ao E está contratando geral, viu, legado? Sério mesmo, viu? Investidor. Ele fez uma operação onde obteve um determinado valor em condições financeiras bem interessantes, né? Deu em garantia ações, depois pagou o empréstimo. Então, a SAF ela permite também isso. Você pode nunca vender nada de ações e pode usar a SAF para captar recursos de outra forma. A própria lei, por exemplo, prevê um outro instrumento que chama-se debêntures de futebol. Né? Também é uma outra forma de captação existente para que os clubes possam se financiar também sem vender participações. Né? Então, a SAF ela abre um leque muito grande de possibilidades de melhora na governança, na gestão do clube, no financiamento. Então, o que a gente quer é mostrar ao nosso torcedor, ao nosso sócio, quais são os benefícios da gente seguir por este caminho. Repito, nenhuma urgência de vender nenhuma participação. Nenhuma. Só sabemos que, se formos vender, será sempre uma participação muito pequena. Por quê? Porque a gente acredita que esse clube tem um potencial de valorização muito grande. A gente acredita que o trabalho que está sendo feito, debêntures de futebol, né, também é outra forma de captação existente para que os clubes possam se financiar também sem vender participações. Né? Então, a SAF ela abre um leque muito grande de possibilidades de melhora na governança, na gestão do clube, no financiamento. Então, o que a gente quer é mostrar ao nosso torcedor, ao nosso sócio, quais são os benefícios da gente seguir por este caminho. Repito, nenhuma urgência de vender nenhuma participação. Nenhuma. Só sabemos que, se formos vender, será sempre uma participação muito pequena. Por quê? Porque a gente acredita que esse clube tem um potencial de valorização muito grande. A gente acredita que o trabalho que está sendo feito, né, as forças que esse clube tem hoje, onde o destaque principal que eu daria é exatamente a torcida maravilhosa que nós temos. Né? Então, a força desse clube vai fazer com que ele realmente cresça bastante nos próximos anos. Portanto, não faria sentido algum pensar em fazer o que a maioria dos clubes aí está fazendo, que é uma venda definitiva. Isso jamais passou pela cabeça de ninguém, nem sequer numa cogitação impensada. Tá? Então, isso jamais passou pela nossa cabeça. O que a gente acha que é importante, sim, criar a SAF, funcionar para melhorar a gestão e, um dia lá na frente, se for o caso, a venda de uma participação minoritária. Mas eu falei muito aí, acho que é melhor agora vocês fazerem perguntas específicas, porque a gente aproveita melhor o tempo. Dizendo que eu tenho... Antes das próximas perguntas lá, bem claro, né? Não temos pressa, queremos entender qual é o melhor cenário, responsabilidade, etc, etc. Vamos continuar então. Não, se fosse o WhatsApp aqui, eu tinha colocado as palminhas, tinha reagido, acho que não tem nem outra coisa para falar. O cara valorizou a torcida, valorizou o time, tem que se atualizar, mas não tem que perder a essência. Muito bom, cara. Muito massa. Ainda... O Marcelo, fala aí. Não, é isso. O Marcelo Paes é que fala muito, né, nas entrevistas deles. Não sei se vocês acompanham com a frequência que eu acompanho, mas é sempre que ele fala:
né? Como é que ele saiu da Série C para a Série A, para a Libertadores, para a Sul-Americana. Ele fala, cara, eu tenho um time de massa. Então, todo time que tem massa, que tem torcida, e chega junto, é só fazer um trabalho correto que a torcida chega junto e tem dinheiro. É o que ele fez. Simples assim. Pode ficar à vontade aí para usar da melhor forma possível. Perfeito. Dudu, eu tenho assim umas 12 perguntas depois dessa fala dele aí. E eu mais 8. Vai, Dudu, pode ir. Então vamos à primeira. Vamos lá, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Geraldo. Geraldo, você citou as outras SAFs do Brasil, do G5, duas SAFs, times que vêm da Série B conquistando grandes feitos, né, nessa primeira temporada, com a SAF agindo para valer, mas são SAFs, né, em modelos diferentes do que o Fortaleza propõe. O Fortaleza, já foi dito por diversas vezes, por você, pelo presidente Marcelo Paes também, que o Fortaleza quer uma venda minoritária, você até já citou isso. E surgiu, numa entrevista que você concedeu ao Breno Rebouças, lá do Esportes do Povo, um valor. E assim, como você disse, né, tem torcedor que crava que a SAF é boa, tem torcedor que crava que a SAF é ruim, e com o valor que surgiu, pronto, aí já a análise já foi feita em cima, e eu fiquei confuso. E eu acho que isso tem que acontecer, a gente precisa de mais informações, isso vai ser esclarecido, eu tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Surgiu que o Fortaleza gostaria de vender entre 10% e 15% da sua SAF, se acontecer, né, se for para frente, se o sócio aprovar, em torno de 50 milhões, né, o que daria um valuation do Fortaleza em relação a 500 milhões de reais, né. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê desse valuation e como seria a ação da empresa que comprasse. Vamos lá, a empresa Saulo Alves comprou esses 10% por 50 milhões. Qual seria a influência da empresa Saulo Alves na gestão do Fortaleza e como ele obteria o retorno? Porque é um investimento, né? O investidor vai querer o retorno. Perfeito, vamos lá. Primeiro, a questão do valuation, Saulo, a gente não tem ainda um número fechado, né? A gente não tem um número fechado. Os 50 milhões saiu de uma ideia do que seria um valor mínimo para a gente cumprir algumas etapas do nosso planejamento estratégico. A gente formou um time que é um time muito bom, mas é um time que tem um custo muito elevado, né? Um custo alto. Absolutamente necessário, a gente teve que fazer na hora certa para não correr o risco que nós tivemos o ano passado, né, que tínhamos também um bom elenco, mas com um número de peças de reposição menor, e aí sofremos bastante, né? Eu acho que foi um aprendizado muito bom, porque esse ano a gente viu o seguinte, independentemente de qualquer questão de fluxo de caixa, a gente precisa antecipar o investimento nesse time. Fizemos isso, fizemos o investimento no time. Nós temos aí, a despeito de já termos feito muitas melhorias na infraestrutura do clube, nós temos muitas coisas que precisamos fazer para melhorar, tanto o CT como o Centro de Excelência do PC. Nós temos que investir mais na base, nós temos que investir na melhoria da governança do clube, da gestão do clube. Então, tudo isso a gente sabe que no curto prazo a gente precisaria de um valor em torno de 50, 60 milhões. Tem um número fechado, a gente tem uma estimativa que a gente pensou, uma ideia de como dividir isso entre esses itens que eu falei, departamento de futebol profissional, base, governança, gestão e melhoria de infraestrutura. Então, a gente sabia isso, a gente tem um valor estimado do que a gente precisaria e tínhamos essa necessidade, né? E aí surgiu esse número, dado que nós temos um business plan, um plano de negócio para investir isso, surgiu esse número, mas nós não temos um valuation fechado do Fortaleza. Qualquer que seja a opção, a gente sempre considerou deixar fora os imóveis, portanto, já é uma coisa para o torcedor raciocinar, tá certo? Uma coisa é o quanto vale. Tá no mute, Fabão. Foi mal.
Negada, que diabo é valuation? Que diabo é business plan? Expliquem aí, galera. Isso é lindo, né, brother? Evaluation é o valor de Valuation. mercado da empresa. Evaluation, né? Ou seja, Valuation, ele né? falou que hoje Se o ele vai Fortaleza vender não 10% por 50 milhões, 100% é 5 bilhões, 500 milhões, né? Só Como que ele avaliar o preço do Fortaleza? Só que ele deixou bem claro que hoje a gente não sabe o nosso valuation. É preciso ser Sim. feito um estudo mais, né? Que esses E 50 ele deixou milhões, claro que é sem imóvel, né? Foi aquilo que eu falei no início. Aquele valor de 50 milhões que surgiu foi um valor hipotético, foi um valor para ser usado como exemplo. Não necessariamente o Fortaleza tem esse valuation, ao qual ele até afirma que não existe, né? E o business plan é o plano de negócios, né? Não, esse papo que ele botou aqui... Vai, Ramon, falei. O valuation, ele até existe, mas ele é mensurado e ele é muito volátil. A qualquer momento ele pode subir e descer. O de hoje, a gente tem... Claro que quando ele diz que não sabe, ele sabe o valor de mercado hoje. Sabe por que ele disse que não sabe, Ramon? Sabe por que ele disse que não sabe? Porque o valuation, como você falou, ele pode alternar. Mas não existiu até agora, no presente momento, uma empresa que entrasse no Fortaleza e determinasse e levantasse, fizesse um levantamento de quanto o Fortaleza vale. A gente tem expectativas, a gente tem estimativas, né, pelo transfer market, pelo enfim. Mas não existe um valor. Quando ele disse que não sabe, é porque não foi feito um estudo ainda para que levantasse realmente o quanto que o Fortaleza vale. Entenda, quando eu digo que ele sabe, claro que a gente sabe que é um valor hipotético. Sim. Hipotético, que não dá para se mensurar, até porque é valuation, não é? Mas assim, como eu acabei de dizer, ele é volátil, ele pode aumentar e diminuir. Digamos que nós estaríamos numa bolsa de valores, onde as ações sobem. Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente sobe e desce a qualquer momento. Essa história de vender 10%, de vender 15%, de vender. Como é um modelo diferente lá da história lá do Vasco, da Parada, é bolsa de valores, é isso mesmo. Por isso que importante isso, porque abre para nós. Eu, você, Caio, Reidinha, podemos comprar ações do clube. Esses 10% aí, uma parte pode ficar para nós. E quando abrir, eu espero ter dinheiro para poder investir. Eu me lembro que até a telefone fixo era ação. Não era, mano. Quem tinha telefone fixo tinha bem 2 carros, não era não? Das antigas. Amor, essas coisas entrega nós, mano. Isso aí é muito adianta. Outra coisa é quanto vale 100 imóveis. Qualquer número que está passando pela cabeça da gente, que a gente está estudando, não entra nenhum imóvel que o Fortaleza tenha. Tá certo? Não entra PC, não entra CT, nenhum imóvel que o Fortaleza tem. Nós estamos falando só da estrutura do futebol. Né? Só isso que nós estamos falando. Os bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Então, não existe um número de valuation do clube. Embora o mercado trabalhe com alguns múltiplos de receita, né? O mercado tem aí uma estimativa de que um clube, tirando os imóveis, ele vale de 2 a 3 vezes a sua receita, a receita que gera, né? É mais ou menos o que vale. E aí tem que tirar a dívida, que no nosso caso a nossa dívida é muito pequena, diferente de outros clubes que precisaram vender uma participação muito elevada porque já tinham dívida em volume muito elevado. Então, não tinha um time como o Botafogo, como o Cruzeiro, não tinha essa opção, né, de fazer algo minoritário. Não tinha essa opção. Né? Por quê? Porque já tinha tanta dívida para pagar que tinha que ser uma operação logo de venda de controle. Aí você faz outra pergunta muito interessante. E quem comprar? O que vai fazer, o que pode fazer e como pode obter o retorno. Né?
o modelo que a gente está desenhando, o modelo que a gente está estruturando, com o auxílio aí de um bom escritório de advocacia lá de São Paulo, é um modelo onde essa SAF vai ter um conselho de administração com provavelmente 5 membros, onde 4 deles é indicado pelo FEC hoje, pela Fortaleza Esporte Clube, será... Acho importante a gente falar nesse ponto aí. Olha quem que vai ser o responsável. Vamos voltar um pouquinho aqui. 4 indicados pelo Fortaleza. Fortaleza, leia-se quem? Oi? 4 indicados pelo Fortaleza. Leia-se quem? Presidente, né? Sim. A gente sempre considerou deixar fora os imóveis, portanto, já é uma coisa para o torcedor raciocinar. Tá certo? Uma coisa é o quanto vale com imóveis, outra coisa é quanto vale... A gente já falou também. Qualquer número que está passando pela cabeça da gente, que a gente está estudando, não entra nenhum imóvel que o Fortaleza tenha. Tá certo? Não entra piscina, não entra CT, nenhum imóvel que o Fortaleza tem. Nós estamos falando só da estrutura do futebol. Né? Só isso que nós estamos falando. Os bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Então, não existe, pergunta, não existe um número de valuation do clube. Embora o mercado trabalhe com alguns múltiplos de receita, né? O mercado tem aí uma estimativa de que um clube, tirando os imóveis, ele vale de 2 a 3 vezes a sua receita, a receita que gera, né? É mais ou menos o que vale. E aí tem que tirar a dívida, que no nosso caso a nossa dívida é muito pequena, diferente de outros clubes que precisaram vender uma participação muito elevada, porque já tinham dívida em volume muito elevado. Então, não tinha um time como o Botafogo, como o Cruzeiro, não tinha essa opção, né, de fazer algo minoritário. Não tinha essa opção. Né? Por quê? Porque já tinha tanta dívida para pagar que tinha que ser uma operação logo de venda de controle. Aí você faz outra pergunta muito interessante. E quem comprar? O que vai fazer, o que pode fazer e como pode obter o retorno? Né? O modelo que a gente está desenhando, o modelo que a gente está estruturando, com o auxílio aí de um bom escritório de advocacia lá de São Paulo, é um modelo onde essa SAF vai ter um conselho de administração com provavelmente 5 membros, onde 4 deles é indicado pelo FEC hoje, pela Fortaleza Esporte Clube, estará representando esses possíveis investidores. Portanto, se o Saulo sozinho comprasse 10%, o Saulo teria assento e acesso, claro, ao conselho de administração da SAF, mas que o Saulo ia poder mandar muito pouco, porque a associação tem dos membros do conselho. Minoritário, como o próprio nome diz, ele de influir nos destinos da empresa. Né? Nós temos várias empresas aqui do Ceará que abriram seu capital em bolsa, venderam participação minoritária, né? E são as famílias, e no nosso caso seria a família tricolor, são as famílias que continuam gerindo e decidindo os destinos da empresa. Né? Então, essa participação seria uma participação só a nível de conselho. A diretoria estatutária seriam pessoas que hoje tocam o clube, né? Mas no esquema... Isso é importante, né, Ramon? Isso é outra garantia que a gente não vai estar entregando o clube de qualquer jeito, para qualquer pessoa que vai interferir. Então, assim, sim, a tônica que a gente vem vendo nessa entrevista é a segurança para o Fortaleza. Né? Vai ser bom a gente abrir o nosso capital, mas a gente se protegendo
de todas as SOL, então, a gente já falou, passou pela nossa identidade, a nossa essência, não pode se mexer em manto, não pode se mexer em hino, não pode se mexer em escudo, em cores. A gente passou também pela questão de ser com imóveis ou sem imóveis, né? E agora a gente chega à questão de qual é o poder que essa SAF, futuramente, que adquiriu Fortaleza, qual é o poder que ela vai ter. Então, a gente pôde perceber na fala do Geraldo Luciano que o poder será mínimo, vai ser um poder de um conselheiro que não será maior do que um poder do sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor ele vai ter sempre voz ativa, torcedor adimplente, pelo menos há 2 anos. Quem é que vota no Fortaleza? Não é o cabo doidinho, não digo doidinho não, porque é um torcedor do Fortaleza, mas não é o cabo que fez o sócio agora hoje, e amanhã ele vai votar, não. Não é assim que funciona não, viu, papai? Quem tem direito a voto é sócio-torcedor, mas desde que da data da eleição, né, da votação, para trás, você tem pelo menos 2 anos de sócio-torcedor adimplente. Então, se você não tiver esse pré-requisito... São 2 anos, Fabão? São 2 anos, para entender? A última, não tem. Se eu não me engano, são 5 anos. A última eleição para o Marcelo Paes, eu não pude votar porque eu sou... Na verdade, eu sou sócio-torcedor há bastante tempo, mas eu parei de pagar e aí voltei de novo em 2017. E na época que eu fui votar para o Marcelo, eu não pude votar porque eu não tinha 2 anos adimplente. Se mudou, eu não sei. Se eu não me engano, são 5 anos. A última vez que eu vi 5 anos, eram 2, a última vez que eu eram 2 anos adimplente. Se for 5 anos, é melhor ainda. É porque é para ser uma nada que tá... Hã? Não, a última vez que eu tinha visto, parece que eram 2 anos mesmo, de adimplência, né? Não, beleza, tranquilo. Quando ele fala aí, Fabão, para mim, assim, quando ele fala de que a gestão, as decisões não estarão a cargo de quem comprou a taxa minoritária, para mim é até melhor do que ele dizer no começo da entrevista, dizer que a gente está resguardando hino, cores, bandeira, instituição. Porque resguardar, como é que a gente resguarda? Resguarda quando... É porque ele falou que mesmo a SAF, que, como foi no caso do Vasco, do Botafogo, do Bahia e tal, que são 90%, mesmo com 10% só de... se prevê na lei que não pode mudar aquela história lá da essência. Não, eu entendi, mas quando eu digo que ele diz agora de que não se pode, uma coisa é a lei, outra coisa a gente sabe que os trâmites todos de mudar tudo, tem o Conselho Deliberativo, tem os votos, tem tudo. Quando ele diz que quem compra a taxa minoritária não vai ter esse poder de decisão, porque pronto, para nós virarmos SAF, nós precisamos ter foi necessário ter uma votação do Conselho Deliberativo para mudar o estatuto para pau. E além disso, entendeu? A votação dos sócios torcedores. Sim. É isso que é importante. Mas vai, segue lá. Show. Vai, Geraldinho. Ainda mais profissional. A gente acha que nós avançamos, nós temos diretores que são remunerados, mas a maior parte desses diretores... Tá no mute, homem. Essa parte ele vai falar, só para deixar claro, que ele vai falar sobre a parte da história de que nem todos os diretores são remunerados, conforme o Marcelo Paes sempre fala, mas não tem nada contra ao que o Marcelo Paes fala. Só para deixar claro para o torcedor, existem diretores que são 100% voltados para o Fortaleza, esses são remunerados, porque batem ponto, digamos assim, e alguns não são, que é o caso do Geraldo Luciano. Não dão tempo integral no clube, né?
e a gente acha que precisa avançar na profissionalização. É importante que a gente avance nesse processo de profissionalização. E nisso a SAF também vai ajudar bastante. Criar a sistemática de remuneração mais adequada para todo o clube. Enfim, o Fortaleza é uma empresa grande hoje e tem que ser tratada como tal. E falta um ponto das suas colocações. Você disse assim, e quem botar o dinheiro vai ganhar o quê? Né? Outro ponto muito importante de esclarecer. Algumas pessoas falam, quando vender um jogador, vai um pedaço para esse investidor. Não, não é isso. O clube tem um conjunto de ativos, participa de competições, gera receita. Nós temos que fazer com que o Fortaleza tenha cada vez mais resultados melhores dentro e fora de campo, né? Essa receita crescendo, agora há pouco eu falei para você o seguinte, que existia uma ideia no mercado brasileiro que um clube valia entre 2 e 3 vezes a sua receita. Se nós temos hoje uma receita de 200, né? Nossa, acho que o orçamento aprovado esse ano foi 206, se não me engano. Se nós temos 206, esse clube cresce muito, né? E daqui a 2, 3 anos, essa receita vai para 400, 500, então o valor desse clube é muito maior daqui a 2, 3 anos. Portanto, quem entrou e comprou a participação... Aí a tal da volatilidade, meu querido Ramon. Pode, se quiser, vender numa condição bem superior, né? Então, a valorização vai se dar exatamente em função do crescimento do clube. O crescimento do clube, do que o clube produzir. Na realidade, o que o clube produz dentro e fora de campo, ele está ligado diretamente, né? O clube só cresce as suas receitas se ele estiver bem dentro do campo, né? Se a bola entrar, como o pessoal gosta de usar essa expressão lá do Fortaleza. Então, a bola tem que entrar para que o clube continue crescendo. E se continuar crescendo, o clube vai valer muito mais, porque a sua receita está crescendo. Automaticamente, quem entrou hoje e a receita cresceu muito nos próximos 2, 3 anos, automaticamente vai ter um crescimento patrimonial também para quem entrou. É igual, vamos fazer uma comparação aqui. Tem várias empresas do Ceará aqui que têm as suas ações negociadas em bolsa, né? M. Dias Branco, Pague Menos, enfim, várias, Brisanet, várias delas. O investidor comprou a ação, a empresa vai crescer, vai gerar mais receita, vai gerar mais resultado, automaticamente o preço dessa ação vai subir. E ele lá na frente pode vender. Né? Então, é esse mecanismos modernos de utilização dos instrumentos, né, para que a gente, então, possa fazer com que o Fortaleza esteja inserido nessa nova realidade, que, não tenho dúvida, veio para ficar. Mas, repito, para deixar muito claro em todo mundo que está nos ouvindo, nós não temos nenhuma pressa, nenhuma urgência em vender uma ação do clube. Nada. É genial, né, ouvir isso aí, cara. Você vai ouvindo a explanação, você vai ouvindo o cara... E, ao final, não temos a menor pressa. É genial, é fantástico. Poderemos estruturar a SAF, transferir os ativos para ela e a associação ficar com 100% dela. Ficar com 100% dela. Tá? E lá na frente, pode ser que seja interessante fazer uma venda. Né? A gente está olhando muito para a questão do financeiro do clube, fluxo de caixa do clube. Né? A gente acabou de tá concluindo agora a venda dos direitos econômicos de um grande atleta, que foi muito importante para a gente. Galera, ele falando ali de preocupação, de que o fluxo, como é que devia ser o cabaré que era na década de 90, esse clube desse Fortaleza, do que entrava e do que saía, mas pelo amor de Deus, imagina aí, amor. O cabaré que devia ser, mas
O Bandeira de Melo, lá, o homem Bandeira de Melo lá no Flamengo, disse que tinha conta a pagar até em caderninho de... Mas devia ser uma esculhambação muito grande, né, Macho? O papel de pão. E aí a gente escuta esse tipo de... É genial. Nós estamos no caminho mais do que... Essa entrevista, cara, tá? Não sei se para vocês, mas para mim ela foi, sabe? Não, ela foi muito esclarecedora, porque ela tá numa linguagem muito popular e ela foi muito tranquilizadora. Tipo assim, deixa a gente super tranquilo sobre os próximos passos, né? Porque assim, o cara vai comprar uma ação do Fortaleza e ele equiparou aí com Bolsa de Valores, e é basicamente isso. É isso mesmo. Se eu compro uma ação da BrisaNet, não é toda a internet que a BrisaNet vende que eu tenho 10%. Eu tenho a BrisaNet cresceu 1 milhão, eu tenho 10% de crescimento também, eu posso fazer dessa minha ação um processo de negociação. Cara, fantástico. E o melhor de tudo, podemos ser nós, torcedores, eles vão abrir, ele vai falar mais para frente disso. Não sei se o Corte pegou isso, porque o Corte não pegou tudo, né? Mas ele vai falar disso, que pode ser a gente, pô. Já pensou a gente ter aí um percentual do Fortaleza? Esse atleta. Isso permite que parte desse fluxo que a gente previa para esse ano seja coberto. Tem uma expectativa de fechamento aí, a questão da Liga de Futebol, né, que pode trazer algum recurso também. Então, nós somos responsáveis por gerir. Já trouxe, né? Essa entrevista foi faz um tempo atrás. E o que ele está falando aí já trouxe, né? 24 milhões. O fluxo de caixa do clube. Né? E, obviamente, que vender ação é uma opção, mas que nós não vamos fazer isso de forma apressada, vamos fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, mas entendendo, sim, que é um caminho irreversível para todos. Todo mundo vai. Agora, quando vai, como vai, com quem vai, isso efetivamente, cada um vai decidir no momento. Ou seja, uma hora ou outra todo mundo vai virar SAF. Cada um é o seu modelo e a gente vai pegando hype. E vamos ver qual modelo que mais se adequa a gente. Momento adequado. Mas a torcida do Fortaleza, fique muito tranquilo. A gente só vai propor alguma coisa que a gente acha que é importante, no momento importante, e sendo o sócio absolutamente soberano para tomar a decisão que achar que é melhor para o clube. Agora, a obrigação nossa, vendo a... Isso é respeito pelo próximo, né? Isso é respeito pelo principal fonte de renda do teu clube. Isso é respeito pela opinião de quem ajuda a construir o clube. Isso é genial demais, papai. Isso aqui é histórico, pô. Isso aqui não é todo clube que tem isso, não, irmão. Ambiente do futebol, a obrigação nossa é propor alternativas. Geraldo, só para ficar claro, assim, é bem rápido, dessa aí depois eu faço outra pergunta. Por exemplo, tem o final do ano, eu vou ter um superávit, e aí o investidor vai comer uma parte do superávit. É assim? Vamos lá. Toda empresa, ela tem duas formas de quem investe numa empresa. Tá certo? Tem duas formas. Vamos voltar a dar o exemplo de uma empresa que fica mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo, dado que isso para o mundo do futebol é muito novo. Se você compra uma empresa da M. Dias Branco, compra uma ação da M. Dias Branco, que é bastante conhecida nossa, que eu tive o privilégio de trabalhar lá como executivo durante mais de 2 décadas, quem comprar uma ação do M. Dias Branco vai ter 2 formas de ter a remuneração. Uma é essa que chama-se de dividendo, né? Teve um resultado, distribui um determinado valor desse lucro, né? Essa é uma forma. A outra forma é valorizar a empresa, e a empresa que antes valia, eu vou usar o número que você citou só como exemplo. Se Fortaleza hoje valer 500 milhões e daqui a 2 anos o Fortaleza valer 1,5 bilhão, estou multiplicando por 3 a valorização,
automaticamente, com 10%, e comprou de um valor de 500 milhões, colocou 50, daqui a 2 anos pode ter 150. Então, ou você ganha, né? Aí cada empresa que resolve como faz. Ou você ganha distribuindo um pedaço do resultado anual, ou deixa o resultado todo lá e espera que aquela empresa se valorize e que, portanto, a sua participação vale mais no futuro. Então, tem as duas maneiras. Galera, ficou claro aí. Isso aí é aquela negada. Por que eu parei? É aquela negada que diz assim: mas que diabo é que o cara vai recomprar só 10%, macho? Você não vai mandar em porra nenhuma. Aí a explicação, papai. É você, primeiro, acreditar e confiar num negócio. Acreditar que existe uma coisa que vai se valorizar. E a tendência do Fortaleza, independente de clubismo, é do Fortaleza se valorizar. Fortaleza, há 7 anos atrás, o Fortaleza tinha um orçamento de 24 milhões. Hoje tem de 200 milhões. Então, tá mais do que 236 milhões. Então, 10% de 236 milhões, 10% de 236 milhões, já dá um negócio que em 2 anos, se a gente continuar do mesmo jeito, ele já tira o investimento dele, que é para 50. Exatamente. Porque a gente não vai valer ano que vem o mesmo que a gente vale esse ano. Né? Como a gente também não valia a mesma coisa que a gente valia esse ano, a gente valia o ano passado. Então, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, Fortaleza tinha um orçamento de 24 milhões. Hoje tem de 236. É mais do que 100 vezes mais. Então, se o cara investiu 10 milhões, 100 vezes mais, ele vai ter 100 milhões. Não é isso? 10 não, vai 10. Ter um... vezes 10 ou vezes 100, né? Não, 10 vezes 100 vai ter 1 milhão, na verdade. 1 bilhão, no caso, né? Então, assim, isso aí é para a galera entender que eu não preciso ter 90% de um clube. Eu preciso ter 90% de um clube que não gera receita nenhuma. Qual era a receita que Cruzeiro, Botafogo, Vasco gerava? Nada. Qualquer porcentagem de nada é nada. Outra coisa é você ter 10% de algo que gera lucro. Né? Então, não é tão difícil de entender, né? Aí é onde entra a questão dos imóveis de CT, de estádio, que ele falou anteriormente. A gente não entrou nessa parada porque a gente não precisa. Gera receita, tá ali, tá sempre aumentando, tá sempre superado, tá com as contas sanadas. Sim. Quisera eu ter 10% disso. Porque tem 3 tipos, segundo, só um parênteses aqui, tem o esposo da minha mãe, o Badade, ele fala que tem 3 tipos de liso, né? Tem um liso devendo, tem um liso assim, empatando, né? Eu pago minhas contas aqui, e tem um liso que investe, né? Pô, melhor é tentar ser um liso, pelo menos, que investe, né? Tá com as contas em dias, mas pelo menos tá investindo em alguma coisa. Então, assim, o Fortaleza hoje não precisa mais... hoje é um clube sanado, hoje é um clube em ascensão, é um clube que não tem... A não ser que venha um cara que faça algo bizarro, bizonho, e a gente não vai deixar a torcida. Porque senão a tendência é a gente crescer cada vez mais. Né? O Atlético Paranaense vem de 20 anos, cara. O Atlético Paranaense não vem de... O Atlético Paranaense vem de 20 anos aí, né? Mas vamos lá para frente. Nós não discutimos ainda nada disso. Tá certo? Isso não é uma discussão que ainda está pronta, até porque nós temos precedem isso. Criação da SAF, transferência dos ativos. Neste momento, Fortaleza ainda detém 100% dos ativos, mesmo depois que a gente faça isso tudo, 100%. E só em um momento futuro, se for o caso, é que a gente iria propor a venda de alguma participação. Mas as formas de remuneração, como você bem colocou, distribuindo um percentual do resultado do ano ou valorizando. Como o clube precisa de investimentos, nós temos muita coisa para fazer no Fortaleza nesses próximos 2 anos. Dificilmente a gente tem de ter um superávit, aliás, um lucro no Fortaleza. Tudo é reinvestido. Tudo é reinvestido. Né? Tudo. A gente recebe. Por isso que, às vezes,
importante o torcedor entender bem isso. Eu peço que preste atenção no que eu vou falar agora, que isso é importante. Há uns 2 meses atrás, nós anunciamos um superávit de, se não me engano, foi 27 milhões, né? Vocês até me ajudam aí se eu tiver errado, se eu errar o número. 32, não? Ok, vamos falar aqui em torno de 30, porque eu não tenho o número exato, não. Vamos lá. Nós anunciamos aquele superávit. Na cabeça de algumas pessoas, esse dinheiro está lá no caixa. Sobrando. Está lá no caixa. Quando não é verdade. Por quê? Porque boa parte desse dinheiro a gente comprou, por exemplo, direitos econômicos de jogadores que estão com a gente hoje. É ativo, é patrimônio. É patrimônio. Mas isso gera um descasamento. Às vezes, isso ocorre com toda empresa. Às vezes eu tenho um patrimônio econômico, mas eu não tenho caixa num determinado momento. Isso é comum, é absolutamente normal nas empresas e nos clubes de futebol também. Então, aquele superávit foi investido ao longo do começo deste ano em vários jogadores que nós trouxemos e compramos percentuais de direito econômico. Ou seja, esses percentuais, esses jogadores que realmente praticarem um bom futebol, como praticamente todos que a gente tem hoje, né? Estão dando um bom retorno, esses atletas vão se valorizar e o nosso patrimônio vai se valorizar. Tivemos um exemplo agora com o Moisés. Vocês viram o preço que nós compramos, o preço que nós vendemos, né? Agora, quando a gente anuncia esse superávit, isso é importante o torcedor entender, né? Aquela pergunta, se tem aqueles 30 milhões, por que vendeu o Moisés agora? Acontece que aqueles 30 milhões, a gente comprou vários direitos econômicos de vários outros atletas que estão lá e que lá na frente vão trazer resultado, mas que eventualmente gera no fluxo de caixa do clube a necessidade de uma entrada adicional de recursos, né? Então, eu estou aproveitando o momento para fazer aí esse esclarecimento aí de como é que funciona as coisas aí na gestão financeira do clube de futebol. Perfeito. Geraldo, aqui a gente tem aqui no... Tranquilo, galera? Tranquilo, pode passar adiante. Importante isso. Não pode. Também, tá? Importante, total. A gente sempre não é um dinheiro que está lá livre, né? Importante. Né, esse conteúdo sobre balanço, sobre orçamento, quanto deu e tal. A gente sempre tenta detalhar isso, porque é um assunto muito novo para muitos torcedores, né? Sim, e é importante acompanhar. E porque aí a gente amplia o debate, né? A gente qualifica o debate sobre o assunto, a gente tem essa responsabilidade aqui. E uma coisa que chamou a atenção esse ano foi o patrimônio líquido, né? Que pela primeira vez, talvez na história do Fortaleza, o patrimônio líquido ficou positivo, né? Então, o fato do patrimônio líquido ter ficado positivo, isso agrega muita coisa na hora de você oferecer, de ofertar o Fortaleza para o mercado? Olha, o patrimônio líquido, ele está positivo, mas ele é um valor ainda muito pequeno, né? Muito pequeno, não é um número expressivo ainda, né? A gente tem uma dívida muito pequena, né? A dívida do clube hoje ela é algo aí em torno de 30 milhões, não mais do que isso. Não é nada expressivo. Agora, importante é o seguinte, o grande valor de um clube é a sua capacidade de caixa do futuro, né? O grande valor é esse, é a capacidade de gerar receita no futuro, né? É as competições que ele participa, né? O direito de participar de competições é um ativo importante. Então, nós temos o direito de participar da Sul-Americana, nós temos o direito de participar da Série A, nós temos um direito de participar da Copa do Nordeste, e todas essas participações trazem receitas, ou receita de televisionamento, receita de patrocínio, receita de bilheteria, receita de premiação. Então, quanto mais boas competições a gente participa, mais a gente traz receitas e, consequentemente, mais vale o clube, né? Então, o clube vale muito por isso. Pela sua capacidade de geração de receita futura, está diretamente associada às competições que participa, ao potencial da torcida, né, como consumidora de produtos do clube, né? E isso nós temos realmente uma torcida maravilhosa, uma torcida fantástica, que é uma força indiscutível do Fortaleza, né? Então,
eu diria que esse número, essa virada do patrimônio de passar a ser positivo, é claro que é um ponto importante que merece a gente registrar e ressaltar. Porém, é um número que ainda não tem muita expressão dentro dos números que a gente tem hoje no futebol. Perfeito. O que a gente espera é que esse superávit continue ao longo dos próximos anos, porque aí ele vai aumentando o patrimônio do clube cada vez mais. Só mais um aqui, Daniel, desculpa. Daniel, só desculpa. É porque você falou a questão do que nem o imóvel entra, né? E aí o Fortaleza, ele talvez esteja devendo ainda essa reavaliação do imobilizado, né? Eu acho que... Na realidade, uma das prioridades nossas dessa gestão atual é regularizar todos os imóveis do clube. Né? Nós temos aí algumas pendências, o próprio PC, colocar tudo no nome do clube. Vocês sabem que no passado, por conta de crises financeiras, nós tivemos aí uma série de problemas em relação ao patrimônio imobiliário do clube. Então, nós criamos um grupo que está sendo muito bem acompanhado para que, junto a prefeituras, cartórios, a gente resolva todos os problemas relativos aos imóveis do clube. Né? Então, a gente quer... E, de qualquer maneira, ele estaria fora da SAF, os imóveis. Né? Estaria fora da SAF e não seria objeto de transação. Mas a gente quer ver se até o final dessa nossa gestão, que é o final do próximo ano, a gente possa efetivamente ter os imóveis regularizados, mas, ainda que estejam regularizados, não entrariam em uma eventual venda de participação. Né? Outra coisa, acho que acho que vale a pena eu registro aqui, de vantagens da SAF. Hoje, você sabe que, pelo estatuto do clube, existe uma permanência máxima de gestor. Né? Existe uma permanência máxima. E não é bom para a estabilidade de uma instituição que você esteja mudando a toda hora regras. Né? Isso não é bom. Já dentro do ambiente da SAF, você não tem limite para que um gestor possa continuar à frente do clube, à frente da área do futebol. Né? É como uma empresa qualquer. Se está dando resultado, se está crescendo, os sócios mantêm aquele presidente. Né? O conselho de administração mantém aquele presidente, desde que este presidente esteja permanentemente fazendo com que o clube, com que a empresa cresça. Né? Então, isso é outra vantagem do ambiente da SAF. Tem empresas privadas só um segundo. Tem empresas privadas muito bem geridas que os presidentes estão aí há 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque estão permanentemente entregando bons resultados e fazendo a empresa crescer. Aí você não tem a restrição de só pode ficar 3 anos, só pode ficar 6 anos. Não. Fica enquanto a empresa estiver crescendo e trazendo bons resultados. E bons resultados no futebol não estamos falando de financeiro. O bom resultado do futebol é a vitória, é a conquista, né? São os títulos. Isso é que sempre a gente vai estar perseguindo e tentando fazer o melhor possível. E aí, mesmo com 10%, poderia permitir essa mudança no estatuto, que a gestão seria a partir da SAF nesse ponto aí, né? Sim, com certeza. Com certeza. Se você criar a SAF, vai funcionar dentro dessas regras. Veja bem, mesmo a associação mantendo 100%, mesmo mantendo 100%, não vendendo nada, você pode deixar o clube funcionando dentro das sistemáticas, dentro das regras, do ambiente, que é muito mais propício a melhorias na gestão do clube. Beleza. Eu tenho até um contexto que até surgiu uma notícia hoje do próprio Atlético Mineiro, que estava estudando essa questão do investidor, e o investidor deu uma recuada, mas tem outro fundo, vai ser travado aí também um percentual deles, aí tudo notícia da imprensa, né? Sobre deixar para algumas famílias. A gente sabe que o Atlético tem um modelo, o Atlético Mineiro, né? Tem um modelo diferente, ele tem alguns percentuais de shopping, essas coisas, não é o caso do Fortaleza.
A grande pergunta, acho que o torcedor, o que ele mais abriu os olhos ou ouviu, é o número que você já falou, 50 milhões ali era só para ter o rito, para a gente ter um norte, para começar um norte, para começar a estudar. Mas veio também a notícia da Sport Value, né? Que o Fortaleza seria o 16º clube do país, Evaluation, e o número ficaria em torno de 545 milhões, o valor do Fortaleza Evaluation. E também surgiu, e aí englobando tudo, Fabão vai parar aqui. que o Fortaleza, e o Paes falou sobre isso, que o Fortaleza se inspira no Bayern de Munique, que tem 25% só de SAF vendida. Essa questão que ele falou aí da questão de virar uma empresa, porque SAF não deixa de ser uma empresa, e onde você pode ter a permanência do gestor, eu particularmente, assim, não é que já sabia, mas já havia escutado um comentário de um grande amigo, que não vou citar nomes aqui porque me pediu o segredo, vou falar agora, vou comentar porque o Geraldo comentou, mas essa possibilidade ela ganha força, isso não é uma certeza, de que virando uma SAF, como de fato existe a permanência de nosso gestor principal, permaneça. E isso é muito positivo. Ah, mas é a favor do regime vitalício? Não, é como ele disse, é uma empresa que o cara vai ficar até o momento que ele estiver dando resultado. E ele está dando resultado. Então, se existe essa possibilidade, fantástico que ela seja ventilada, que ela possa ser discutida e espero eu que ela seja concretizada. Não é nem possibilidade, amor. Se virar SAF, não tem mais essa regra do presidente ter tempo limitado. Virou SAF, não tem mais tempo limitado para a presidência. Ele vai ficar lá até entregar o resultado esperado, e aí ele fica até continuar entregando ou tomar uma decisão de sair. Não entregou o resultado esperado, como qualquer outra empresa, vai ter a reunião dos conselheiros, dos participantes, dos acionistas, para decidir se continua ou não, porque o foco é entregar resultado. E olhando pelo que o Geraldo falou, a entrega do resultado é futebolístico, não é financeiro. O presidente vai trabalhar muito pesado e vai se manter no cargo se a bola continuar entrando, se a gente continuar ganhando títulos, se a gente continuar participando de campeonatos internacionais, continuar participando da Série A. Então, assim, deixar o Fortaleza no patamar que está ou mais elevado vai ser uma garantia de permanência do presidente quando for uma SAF. Porque, consequentemente, a grana vai continuar entrando, né? Quanto mais tempo... Mas uma coisa está ligada à outra. Uma boa gestão reflete no futebol. E o futebol reflete na gestão. Não, é exato. Então, assim, se a bola não entrar, se não tiver resultado futebolístico, eu não tenho retorno financeiro a médio prazo, a curto prazo, né? Porque, assim, eu já tive o retorno, eu tô tendo o retorno financeiro da campanha do ano passado. Ano passado eu tive o retorno financeiro da campanha do ano retrasado. Então, se eu não tiver uma boa campanha esse ano, eu não tenho retorno financeiro para fazer um ano que vem bom. E aí é o momento em que eu posso ter uma troca de liderança, né? Porque eu prejudico para o futuro bem próximo. Mas é uma empresa, e assim, é o que eu estava falando até no começo, quando a gente começou a reagir no início. Fica muito mais transparente para a gente saber fluxo de caixa. Eu vou ter que dar... Quando eu viro SAF e tem algum percentual de algum acionista, que é, sei lá, 10%, 5% ou 1%, esse cara vai querer ou receber os dividendos, ou ele vai esperar o clube se valorizar para aumentar o valor da ação dele. Para isso, ele tem que ter visão do negócio, a visão corporativa do negócio. Então, a clareza de tudo que está acontecendo vai ser muito maior, porque eu tenho que dar satisfação não só para o torcedor, eu tenho que dar satisfação de como estão acontecendo os planejamentos que a gente fez lá de negócio hoje em dia. Então,
eu acho que os torcedores vão se beneficiar bastante com o que o Fortaleza planeja, que vai estar mais no papel. A gente vai conseguir enxergar mais isso, materializar mais isso. É uma empresa, cara. Então não tem Sim, para onde correr. Não tem para onde correr. Eu tenho que fazer o balancete lá. Eu tenho que falar o que eu ganhei, o que eu não ganhei. Eu vou ter que falar quanto eu coloquei de dividendo. Vou ter que falar quanto a ação está se valorizando. A gente vai ter mais visão corporativa do Fortaleza. Vai ser até assim porque como. isso hoje não é obrigatório, porque é uma instituição sem fins lucrativos. Exato. Hoje, por exemplo, o que foi feito com o superávit do ano passado? Se ele foi reinvestido, se ele está no banco, se está sendo guardado ou se está sendo investido em infraestrutura. Hoje, o Fortaleza, no final do ano, quando quiser fazer um processo com mais clareza para o torcedor enxergar, ele vai colocar lá tudo que foi feito com esse dinheiro. Numa SAF, essas informações elas acontecem com mais velocidade, com mais transparência, a gente consegue De enxergar forma mais essas obrigatória. movimentações. Exatamente. É isso, cara. Eu não vejo nada de negativo no SAF, tá? Mesmo se não vender nenhuma ação. Se a gente entrar numa SAF hoje, como 100% da SAF é da associação lá do Fortaleza, que a gente se torna uma associação, ainda acho positivo porque essa clareza ainda continua ela passa a ser frequente dentro do clube. E assim, não estou dizendo que o Fortaleza não é claro e não é transparente com as finanças, tá? Longe disso. Acho que o portal da transparência lá ele traz muitas coisas que a gente está fazendo, é bem elogiado. Comparando aos times do Nordeste, eu acho que é o time mais transparente que tem. E a gente está vendo esse resultado dentro de campo também. Mas a gente profissionalizaria até isso, deixaria o negócio muito mais executivo, ficaria muito mais bacana de acompanhar. O torcedor teria propriedade de falar sobre como está sendo o investimento do Fortaleza, o que é que o Fortaleza tem para os próximos. A gente teria missão e objetivos, ia conseguir junto com o Fortaleza entender quais são os planos e os próximos passos, sabe? Eu acho que sim, é muito positivo, é muito positivo. E não tem como voltar atrás, como ele está falando, né? Eu gosto da ideia, e principalmente depois da explanação do Geraldo, fica muito mais assim tranquilo, suave a gente aceitar a proposta da SAF, entendendo que nós ainda continuaremos no comando e no domínio do clube. Nesses moldes, é fantástico. Nesses moldes, nós iremos ganhar investimento e profissionalização. Desculpa. É isso. Então, sim, não tem muito o que discutir nesse primeiro momento. Esse molde aí, beleza. O molde de, mas vocês vão ter controle sobre a marca, controle sobre não sei o quê, com 90% vendido, aí eu realmente seria e sou totalmente contra. Não, a gente poderia até ter o controle, como ele falou. Se você tiver 10%, o clube tiver 10%, o clube ainda tem mais autonomia para trabalhar em cima de hino, de marca. Porém, vamos lá, eu tô sendo pressionado por 90%. É diferente, é de onde está vindo o investimento, é de onde está vindo a organização, o poder de barganha e de tomada de decisão, mesmo tendo direito a isso, ele perde força, porque eu tenho um menor percentual, né? Mas é isso, não tem. Ninguém governa com a minoria. Uma hora ou outra essa minoria vai ser engolida. Exatamente. Ela fica no papel. É isso. Eu acho que ela fica simplesmente no papel. Ela perde o poder de barganha porque ela é minoria. Agora, sendo Exatamente. maioria, é uma garantia que a gente consegue manter a essência do Fortaleza, assim, na mão do torcedor, por exemplo, que vai ter sempre poder de voto e de decisão dentro do time, né? Um time muito democrático, show de bola. Assim, o tempo passando e a gente evoluindo muito, muito massa. Essa entrevista, ela é muito esclarecedora e ela é uma linguagem muito fácil da gente entender todo esse processo crítico de virar uma SAF, né? Muito massa esse react que a gente está fazendo. O Geraldo ele é
um craque da administração e da fala, assim, como ele, um comunicador, né? Não é um comunicador de televisão, porque não quer, porque ele passa muito bem a mensagem que ele quer passar com suavidade, com clareza, direcionado para aquele público que ele quer falar. Beleza que a gente sabe que ele está falando do Fortaleza, mas a gente sabe pela fala dele, quem entende um pouco de negócio, de finanças, sabe que ele tem um know-how fantástico para falar sobre qualquer administração e principalmente sobre uma SAF, né? Não, é isso. Vamos em frente aí. Vamos lá, Fabão. Para 3 empresas diferentes. Uma grande pergunta de todos os torcedores nas lives, assim, pode ter vários investidores, mesmo estando desses 10, 15%, e será que a torcida ela também pode ser um investidor nesse sentido? Como que o Fortaleza vai tratar esses pedidos, essas chegadas de possíveis investimentos? Ótimo, muito boa sua pergunta. A nossa ideia é criar, lá mais adiante, quando for o caso, um fundo de investimento. Como quem está me ouvindo agora, pode ser alguns de vocês, hoje tem aplicações financeiras, né? Do menor valor possível, qualquer que seja o valor, de R$100, R$1.000, R$2.000, R$3.000, qualquer que seja o valor, você vai num banco e o banco tem um fundo lá, né, que reúne capital de diversas pessoas e faz a aplicação. Então, uma das possibilidades que a gente vê é exatamente algo nesse sentido. É um fundo que tenha dezenas, centenas de investidores, tá certo? Que vão lá, compram cotas desse fundo e que quem é sócio da SAF é esse fundo. As pessoas seriam indiretamente, né? Você tem cota do fundo e o fundo é quem é o sócio da SAF do clube, né? Então, a gente gosta muito desse modelo, né? Que é um modelo que pulveriza. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de investidores. Agora, tudo isso, eu diria para vocês que é prematuro a gente está falando. Tá certo? A gente é procurado por muitas pessoas. É bem verdade que a maior parte das pessoas que nos procuram só querem pensar em comprar controle. Encerra a conversa logo no começo, não vamos nem adiante. Isso a gente acha que não seria muito ruim para o Fortaleza, nós não temos a necessidade disso. Nós temos um projeto de crescimento traçado por esse grupo que está lá, um planejamento estratégico traçado para que o clube cresça bastante, para que o clube realmente se valorize bastante. Portanto, não faria sentido, de forma alguma, pensar em uma venda de controle. Então, muita gente... Galera, deu uma pausazinha aqui. Acho que é importante a gente fazer a nossa expertise, né? Eu sei que eu e o Caio a gente tem, acredito que o Ramon também, embora eu não conheça tanto a vida profissional do Ramon. Mas para a gente tentar explicar, Caio, eu queria que você entrasse nesse circuito aí, o Ramon, se quiser complementar. O que é um planejamento estratégico? O que é um planejamento estratégico para que o torcedor entenda o que é o planejamento estratégico, o que isso traz de benefício, por que isso é importante? E da onde a gente vem, né, cara? Você hoje continua nesse mercado corporativo, planejamento estratégico é o que rege, é o que orienta, é o que norteia qualquer empresa séria, qualquer empresa que sabe onde ela está, qual é o seu propósito, qual é a sua missão e onde ela quer chegar. Então, dentro da sua experiência, se o Ramon quiser acrescentar, eu acho que é importante explicar e fazer esse paralelo com o Fortaleza. Por que o Fortaleza tem um planejamento estratégico? Por que isso é importante? Porque ele não fala, tá? Por que eu estou parando? A gente vai continuar o vídeo e ele vai levar em consideração que as pessoas sabem o que é um planejamento estratégico. E eu tenho uma certeza que nem todo mundo sabe o que é. Planejamento estratégico, cara, é um método sistêmico, né? Uma metodologia para se definir e estabelecer metas, né? Assim, quais são as decisões que eu vou tomar, qual é o melhor caminho a ser seguido por uma organização, né?
para atingir o objetivo lá que foi traçado, dentro assim, de um contexto, né, previamente pensado. Então eu analiso cenários, eu defino metas e eu defino as ações que vão me permitir chegar no local que eu quero. Então eu planejo, sei lá, eu planejo viajar para os Estados Unidos em 2024. Então, estrategicamente, quais são as ações que eu vou tomar de agora até 2024 para eu estar nos Estados Unidos na data que eu me projetei? Então, é isso, é criar uma estratégia de negócio para eu alcançar uma meta, planejar, que eu acabei de planejar e definir. As empresas usam muito isso para tudo, né? Hoje a gente não faz... norteá-las, né? É o norteador de crescimento hoje, né? Então, eu crio meta para ser alcançada, isso. Eu, como atuante na área de treinamento, quando a gente fala de meta, né? Porque meta é diferente de sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, é diferente de eu ter uma meta. Uma meta, normalmente, ela vem acompanhada com uma série de providências que você... né? Aí vem 5W2Hs, vem modelos de gestão PDCA, tem uma porrada de... E aí, onde você define onde é que você quer, onde é que você está e onde você quer passar a estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é um planejamento estratégico que, normalmente, as empresas, para chegarem nisso, elas contratam uma consultoria. Hoje em dia, assim funciona, porque a gente, querendo ou não, a gente é um estado... e uma metrópole que a maioria das empresas, elas são familiares, então elas não têm esse jogo de negócio, elas não têm essa... E aí, normalmente, o Fortaleza, por exemplo, foi um que foi atrás da Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores organizações, né, consultorias nesse sentido de planejamento estratégico, de rumo, né, de norteador. E o Fortaleza, ele tem, dentro do seu planejamento estratégico, onde ele quer chegar. Então, quando o presidente Marcelo Paes ele fala no início do ano, as metas do clube faz parte de um desdobramento de metas entre as diretorias para que se chegue a um resultado. Então, a partir do momento que ele fala que na Copa do Nordeste o mínimo aceitável é uma semifinal e sucesso é chegar até a final, isso faz parte do planejamento estratégico. Isso faz parte de todo um planejamento macro que é realizado. Então, isso é importante dentro, e aí a SAF tem que se adequar a esse planejamento estratégico. Ramon, não sei se quer complementar alguma coisa, se a gente deixou alguma coisa para o Ramon. Meu filho, o homem aí, o Caio é pós-graduado, eu vou falar alguma coisa? Nada, que é isso, cara. Mas tô brincando, mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu não sabia o que era planejamento estratégico até eu entrar estar em alguns degraus mais acima na Contax para entender o que já era planejamento estratégico. Porque antes disso, para mim, isso aí se comia com arroz. Né? Cara, já que vocês falaram um pouquinho disso, eu não vou entrar muito nisso, mas na instituição que eu trabalho hoje, mudou bastante o índice de desempenho quando a gente tem lá a gente chama de PPA, né, que é Planejamento Plurianual, que é ainda mutável e, para além disso, os indicadores eles têm metas de índice e o investimento vai para aquele que tem o maior índice de desempenho. Então, é a concorrência, não é concorrência por concorrência, e melhorou bastante, assim. É o resultado... Ao longo dos meses, né? Cada mês você vai... Isso. A gente faz um plano decenal, mas a cada ano vai mudando e dentro do próprio mês, cada meta que vai sendo batida vai sendo liberado mais e mais investimento para aquele que está no primeiro. Quem está dando resultado vai ganhando mais, que é mais ou menos isso. Mas sigamos. Mas o Ramon acabou de falar Não, o Ramon acabou de falar o objetivo de não ter pressa hoje para fazer uma SAF.
Porque o planejamento estratégico do Fortaleza, que é uma bússola aí, é chegar num patamar mais em cima do que ele está hoje. Consequentemente, o investimento é maior pelo mesmo percentual vendido. Perfeito. É isso mesmo, cara. Quanto mais eu cresço, para crescer, eu uso o planejamento lá como bússola, né? É isso, cara. É um crescimento sustentável e a gente vai revisitando, né? Medida que e quanto mais se cresce, mais se ganha. E aí o percentual, ele continua o mesmo de investimento. Eu quero vender 10%. Hoje eu venderia 10% por 50 milhões. É o que ano que vem, quem sabe, esses 10% poderia ser 100 milhões, entendeu? Em cima de 1 milhão e meio. Ele até deu um exemplo, né? 3 vezes mais. É volátil, como o próprio Ramon falou na fala dele lá atrás. É isso. Então, assim, você vai começando a entender e você vai começando a conectar os pontos, né? E vai vendo cada vez mais que a galera sabe o que está fazendo, né? Não é qualquer doidinho que está aí se aventurando nós somos leigos nisso, a gente consegue perceber isso, consegue entender, consegue interagir. Imagina esses executivos, né? Para frente. A gente procura, querendo conversar sobre controle, isso é descartado logo no começo da conversa. A gente hoje já tem isso quase automático. Quando liga alguém, você quer falar sobre controle, ele diz, rapaz, não interessa. Pronto, rapaz, nem perder tempo na conversa. Corta logo no começo. Então, tem várias formas de fazer. O modelo bairro é um modelo interessante, 3 sócios, é bem interessante. Mas um modelo que, pelo menos eu, aqui, nesse momento, eu nem vou falar como vice-presidente do Fortaleza, vou falar Geraldo Luciano, pessoa física, torcedor. O modelo que eu mais acho interessante é a criação de um fundo de investimento onde a gente possa, através desse fundo, ter centenas de sócios, tá certo? E, obviamente, entre esses sócios, torcedores do Fortaleza, né? Esse é o modelo que a gente mais acha interessante. Mas, repito, ele vai repetir aí que não tem pressa, mas eu também concordo que é um modelo que abre para nós, né, cara? Para nós, eu, você, Caio, Ramon, Queidinha, Paulo Marcelo estiver assistindo, Flávio Mota, Mário Samenha, galera, nós sedão do Fortaleza. Já pensou? E o lado positivo disso, sabe qual é? Para a empresa que está vendendo, é que ela não tem possibilidade de perca de controle. Porque eu vendi o percentual para milhares de pessoas, vai ter um fundo administrado por alguém e eu não concentro em um sócio só, né? Exatamente. Então Fortaleza continua dando as regras do jogo e recebendo o mesmo investimento. E a torcida mais presente ainda. Mais presente, assim, várias empresas grandes no mercado aí optam por esse tipo de formato de investimento, tá? De receber investimento com esses fundos bancários aí, porque não perdem o controle, continuam controlando 100%. Não, o risco é menor até do investimento. O cara investe menos, eu junto uma porrada de gente investindo e ganho a mesma grana. E eu, Caio, como estou recebendo investimento de um monte de gente, eu não preciso perder controle para uma pessoa específica, né? Perfeito. Então, assim, é bom para todo mundo. É o melhor investimento, né? É isso aí. Então, galera, com isso a gente finaliza aqui esse react de hoje, aqui, dessa entrevista maravilhosa, esclarecedora com o Geraldo Luciano, nosso vice-presidente, onde ele esclarece bastante coisa sobre a SAF. E foi importante a gente trazer esse tema, não vai parar por aqui. Muita coisa precisa ser debatida. A gente deu o pontapé inicial. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né, rapaziada? Eu acho que foi bastante interessante para o torcedor começar a se ambientar com essa coisa de SAF e entender, antes de falar, de sair falando por aí, né? Falamos hoje não só de SAF, como de Fortaleza, de torcedor, de respeito à instituição, das normativas, de legislação. Meu irmão, que entrevista, que react fantástico. O cara foi nosso vice-presidente, falou na linguagem popular, falou para o torcedor. Obrigado por ter participado desse momento aí, quem está assistindo. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente gostou, a gente participou bastante e estamos juntos por mais e muito mais. Não, é isso. Excelente entrevista, sim.
linguagem super popular, o cara super inteligente. Estamos em boas mãos nesse processo de negociação, sem pressa, que é importante. E pelo que eu percebi, ele está bem aberto aí para continuar tirando dúvidas e deixando o torcedor especializado nesse assunto para quando a gente for tomar a decisão de apoiar ou não o que o Fortaleza está propondo, a gente ir com essa visão. É uma visão mais conhecedora do processo. E é isso, galera. Curte aí, compartilha, tamo junto. Foi massa. Vamos que vamos, é nóis, até a próxima.